Eu vou falar para aquela câmera ali, hoje eu tô com uma convidada especial no Deixa Abaixo Podcast, eu sou o Caribe Tarso, e depois eu assisti muitos vídeos dela e saber de tudo que ela fala nesse universo de relacionamento. Eu consegui uma data na agenda dela sem ter que pagar. Você acredita que eu consegui trazer você aqui sem pagar? Um prazer estar aqui. Já pensou? Então hoje nós vamos falar com uma especialista em relacionamento. Eu posso falar que você é psicanalista, né? Porque existem algumas diferenças de psicólogo, psicanalistas e terapeutas que falam sobre relacionamento. Hoje eu estou com a minha amiga, que eu posso já chamar de amiga, Camila Rossi. Prazer em te receber aqui, Camila. Fala um pouquinho pra mim de você. Em que área que você atua e qual que é a sua especialidade e o assunto que você tem mais intimidade? Bom, como você disse, eu sou psicanalista, né? Estudei por muitos anos psicanálise. Agora, recentemente, acabei de fazer uma pós na Unicamp também, na FAAP. E sempre, o que eu mais gostei foi essa área de relacionamentos. Né? Relacionamentos interpessoais e relacionamentos afetivos também. Entendi. Então você, na verdade, tem o seu consultório. Tem meu consultório. E você atende as pessoas que estão em todos os momentos de uma relação, começando ou terminando. Eu acredito que você é uma espécie de... É uma médica, lógico, no assunto, e que você tá ali para curar a pessoa de alguma coisa, algum trauma emocional, ou alguma coisa que ela tá querendo viver, que ela tá vivendo e tá querendo se ajustar, melhorar, ter um relacionamento saudável. Então o seu foco é esse. Normalmente as pessoas que te procuram é para falar de relacionamento. É para falar de relacionamento. O psicanalista é tido como um médico de almas, né? Então a gente tá lá para caminhar junto com o paciente para esse relacionamento, até consigo mesmo, mais saudável. Consertar a pessoa por dentro. Assim, de dentro para fora. A gente sabe que existe a violência tanto física, né? Mas talvez a emocional, que é invisível, é a que mais judia da pessoa, né, Camila? É demais. Demais. As pessoas chegam realmente em pedaços, acho que pra você. Porque a ponto dela procurar um médico, por exemplo, eu já tive meus traumas de relacionamento e eu nunca procurei um médico. E eu acho que o momento de procurar um médico seria realmente só quando eu não tô sabendo mais lidar com a situação. O que acontece também da parte física. Não é incomum nós observarmos pessoas que só vão no médico quando tá morrendo. Né? Os mais idosos, por exemplo. Meu avô não ia no médico nunca. Então eu imagino que você realmente pega a pessoa e imagino o tanto de experiências que você tem para nos contar aqui do que você ouve, o que você vive. Não sei, que você também deve ter suas experiências pessoais. Não estamos aqui para falar nela, mas te ajuda a criar bagagem, né? Dizem que o psicanalista, ele só vai com o paciente até onde ele mesmo foi na sua própria análise pessoal. Né? Porque a psicanálise, ela tem esse tripé. É o conhecimento, a análise pessoal. Então, boa parte da nossa formação como psicanalista se dá no divã e a supervisão dos casos. Onde a gente discute os nossos casos com um profissional mais experiente para saber se a gente está lidando bem com aquilo, se está tendo transferência e tal. Sua experiência profissional, então, faz parte do seu currículo. Tem que fazer. A minha experiência de vida faz parte da minha experiência profissional. Entendi. É uma coisa que caminha junto. Não tem como ter uma coisa e não ter a outra. Para você ser uma boa profissional e poder ajudar alguém, você realmente tem que ter vivido algumas situações. Muitas. Aquilo que a gente tava conversando, Camila, no telefone, porque eu fiquei amigo da Camila, antes mesmo dela sentar aqui, que ontem nós fizemos uma conversa de vídeo, e a gente quase que não conseguia desligar o telefone. Se eu tivesse gravado, a gente não precisaria nem estar aqui, Camila. Verdade. Você já falou foi boa a conversa. Foi muito boa a conversa. E uma das coisas que nós falamos lá é que na sua profissão e no que você faz, é como se fosse um profissional que cuida mesmo das pessoas. Você é uma pessoa que está buscando salvar os relacionamentos. Porque o que a gente fala aqui, e a grande maioria dos podcasts estão falando, Camila, que os relacionamentos estão fadados ao fracasso. Que não existe, na verdade, mais relacionamento. Existe uma maneira de você fazer com que ele dure mais, fechando os olhos para a realidade, né? Então existe um movimento entre fantasia e realidade, e que a realidade, quando você sabe muito dela, você acaba criando problemas dentro do seu relacionamento. Então tem muitas pessoas que procuram até mesmo não saber, né? É muito traumatizante pensar que eu tô casando e sabendo que aquilo que o padre falou não vai se concretizar na prática, de que meu marido vai ser fiel a mim,
ou que o meu relacionamento vai acabar somente na morte, né? Ou numa infidelidade, que é o que dá base pro divórcio. Então é muito difícil. Então você se define assim, tipo assim, essa parte de relacionamento, não você, mas a pessoa que cuida de relacionamento, você se considera que é um universo onde as pessoas estão tentando salvar uma instituição falida ou não? Olha, eu acredito que não. Agora, a questão é que muitas vezes as pessoas idealizam, tem um amor romântico, né, por trás, que é muito idealizado. Então, se você conversar com um psicanalista, se você estiver apaixonado, você vai sair meio traumatizado. Porque o amor romântico, ele nada mais é do que uma projeção narcísica de nós mesmos no outro. Uhum. Então, o amor romântico, ele é um amor platônico com carimbo narcísico. Porque pra gente o outro acaba sendo um receptáculo dos nossos desejos. Então, quando eu coloco isso dessa forma, é muito fácil me decepcionar nos relacionamentos. Porque eu quero que o outro seja como eu sou. Eu idealizo o outro. Uhum. Tem uma música do Leone, que eu gosto muito, que fala assim... como é que é? Eu te recriei só pro meu prazer. Aí continua, mas esse verso eu acho fantástico. Porque ele fala assim, eu crio uma realidade de você que não é você. Uhum. Pro meu prazer. Entendi. Quando a gente tá apaixonado, a gente fala assim, nossa, encontrei a pessoa perfeita pra mim. Ela é muito parecida comigo, ela gosta de tudo que eu gosto. Meu número. É meu número, ela é perfeita pra mim. Opa! Olha a frase narcísica aí, né? Porque você fala assim, bom, se ela é perfeita pra mim, ela é como eu sou, ela gosta de tudo que eu gosto. Então, o outro sou eu. Olha que loucura. Sim. Eu tô idealizando o outro. Talvez seja por isso que é tão difícil encontrar essa pessoa. O príncipe encantado. É impossível encontrar essa pessoa. Ou a princesa. É impossível, porque daí conforme o relacionamento vai caminhando e você vai conhecendo mais o outro e o outro vai se tornando de fato o outro, você vai se decepcionando com o outro. Uhum. E hoje em dia, nessa sociedade egocêntrica que a gente vive, ninguém mais quer consertar nada. Uhum. Ninguém mais quer dar chance para o outro ser o outro. Tem que ser como eu sou. Você força essa situação para criar a pessoa ideal para você. Você não deixa a pessoa ser quem ela é. Exato. E aí isso você determina como sendo um dos problemas maiores das pessoas não conseguirem encontrar um parceiro ideal. Porque o parceiro ideal, uma vez que tem que ser aquilo que ela é ou aquilo que ela deseja, quem é essa pessoa? Onde ela tá, Cristo? Não existe. Não existe. Só nos filmes. Você que tem que criar o seu parceiro suficientemente bom. Uhum. Ele não vai ser perfeito. Sim. Em contrapartida, você falou de uma música, eu lembrei de uma outra música, né? Que tanto Luiz Miguel tem uma música, como o Roberto Carlos também tem uma música que fala no mesmo sentido. E tem uma também do Fagner que ele fala isso, né? Que ele dá a entender que a pessoa mentindo pra ele, ou falando, não interessa o que você é, só fala o que eu quero ouvir, que desse jeito eu não vou me decepcionar com você. Então quando a pessoa não encontra de fato alguém que realmente é aquilo que ela busca, ela pede pra pessoa mentir. Ela fala assim, viu, não fala a verdade pra mim, fala que me ama. Tem uma música do Luiz Miguel que ele fala assim, me dá um beijo apaixonado em espanhol, ele fala, me dá um beijo apaixonado e fala que me ama, que eu vou acreditar. Finge ser uma pessoa que você não é, pra eu ficar bem com você. Não me conte a verdade. Então é isso que foi exatamente o ambiente que nós entramos aqui no começo do podcast, né? Que é essa fantasia, né, de viver a realidade, de você estar realmente preocupada em salvar os relacionamentos. E como que se faz isso, Camila? Como que você consegue mudar essa chavinha na cabeça da pessoa para que ela não busque a perfeição na outra pessoa? Normalmente você aconselha ela de que modo? O que ela teria que buscar numa outra pessoa? Eu não posso buscar alguém igual eu. Ou alguém que eu quero que seja perfeita pra mim. Eu busco quem, então, na outra pessoa? Talvez seja mais tolerante, né? Mais tolerante de encontrar alguém que tem as suas imperfeições.
Quando a gente faz as nossas escolhas de objeto amoroso, né, na psicanálise a gente chama o outro de objeto amoroso, né, amoroso não, mas de objeto. Quando a gente faz as nossas escolhas objetais, a gente tem dois caminhos. Um é a escolha por apoio, que é aquela escolha que a gente faz baseado nos nossos pais, na nossa mãe, no nosso pai. Então, é a busca pela mulher nutriz, é a busca pelo marido, pelo homem provedor, né? E isso é uma busca por apoio. Uhum. Sempre tendo como foco o nosso pai ou nossa mãe. E a gente pode escolher, inclusive, o oposto disso. Mas o foco é o pai e a mãe. Uhum. E quando a gente faz a escolha via narcísica, então eu tenho a escolha a escolha de objeto por apoio ou a escolha por objeto narcísico. Sim. A gente vai fazer a escolha buscando alguém como nós, ou idealizando alguém que seja como nós. Sempre assim. Sempre assim. Então, quando a pessoa entra no nosso consultório, né, no meu consultório, a gente começa um processo de individuação com aquela pessoa. Começa um processo de transformar aquela pessoa que hoje é uma pessoa metade, que estava buscando ela mesma no outro, ela começa a se conhecer, e aí ela vai se transformando numa pessoa inteira. Sabe aquela história da metade da laranja? Sim, encontrei a minha tampa da panela, minha metade da laranja. Não existe isso. Tem que ser duas laranjas juntas, convivendo, não duas metades, porque senão vai dar ruim. Entendi. Entendeu? Então, quando começa a passar por esse processo de individuação no consultório, o outro começa a entender. Eu tenho um caso muito interessante, que foi um paciente que me procurou, um homem, porque a esposa dele mandou um vídeo meu pra ele falando que ele era um narcisista. Certo. Que ela não queria mais estar casada com ele. Entendi. Casamento de 20 e tantos anos, ele mora no exterior, enfim. E ele falou pra mim... Será que eu sou narcisista? Ele falou assim, eu quero saber se eu sou narcisista ou não, porque a minha esposa não quer mais estar comigo. 20 e poucos anos de casamento, 2 filhos, sabe? Um casal lindo, ele super bem financeiramente e tal. No decorrer da terapia, os dois voltaram. 1 ano depois que ele estava fazendo terapia comigo, os dois voltaram. Ele passou por um processo de transformação. Ela entendeu esse processo de transformação que ele passou. E os dois voltaram. E ficaram super bem. Que legal. E nesse processo, a gente descobriu que ele não era uma pessoa narcisista, como ela havia falado, até porque hoje em dia nas redes sociais se confunde muito, né? Se o pessoal diagnostica narcisismo do dedo do pé ao fio do cabelo, é tudo narcisista agora, virou uma epidemia de narcisista. Especialmente por causa das músicas que tá saindo, da Maiara Maraíza, agora teve um caso agora da Ana Hickman com o marido também, que estão falando que ele é narcisista, então tá assunto em alta mesmo. É que as pessoas confundem muito, Uhum. sabe? Nem todo mundo tem um transtorno de personalidade narcisista. Sim, O narcisismo, ele faz parte do nosso desenvolvimento psicossexual. sim. Isso já dizia Freud há 100 anos atrás. Uhum. Né? O narcisismo, ele é a espinha dorsal do desenvolvimento psicossexual humano. Entendi. Então, o narcisismo não é algo ruim, como todo mundo está falando. O problema está no transtorno de personalidade narcisista. Sim. Que daí, como a gente conversou até ontem, ele tem gradações, né? Ele vai de graus mais leves até graus que chegam ao narcisismo maligno, que é quase uma psicopatia, um transtorno social. Tá? Seria o fiotinho até o dinossauro. Então existe toda uma cadeia e um nível, né? De até chegar na psicopatia, podemos dizer assim. Então seria o narcisista nível 1 até o psicopata. Sim. Né? Sim. E assim, e não é uma doença. Ao contrário do que muitas pessoas falam, não é uma doença. Ah, ele é doente, ele é narcisista. Não, ele não é doente. O narcisista, ou a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ele tem uma deficiência de caráter. Uhum. É uma doença da moralidade. Não é uma doença mental. Entendi. Que toma um remédio ou que faz um tratamento e se cura. Não. E a pessoa só vai buscar tratamento para isso se ela tiver uma perda muito grande. Então, Perda do quê? pode ser a perda de um casamento, pode ser a perda de alguém que ela ama, de um filho, pode ser a perda de Que gere um amizades, trauma. Que gera um trauma. Tipo, aquilo doeu nela. Um pico de emoção. Opa, aí eu vou procurar.
Entendi. Entende? Como esse paciente, só que ele não era um narcisista. Ele não era, na verdade, Não, então. E é aquele negócio. Porque todo mundo tem traços narcisistas. Uma vez que você se ama, né? Ou que você tem um carinho pelo espelho, você vai ser um narcisista, você vai cometer atos narcisistas, né? Vamos dizer, vamos tirar o narcisismo como práticas, transtorno. como transtorno, e práticas narcisistas, né? Tem. Então, por exemplo, por isso que todo mundo fala assim, quando vê um vídeo, acaba se identificando, né? Nós tivemos uma outra entrevista aqui e a gente percebe também até nos comentários de pessoas que falam sobre esse tema, que a pessoa se identifica, ela fala assim, mas eu faço isso também. Por quê? Porque são atos isolados que a gente faz por amor próprio. Sim. Defesa, amor próprio. Exatamente. Por exemplo, vamos supor que de repente você me trate mal aqui no seu podcast. Eu vou levantar e vou sair, vou embora. Isso é um ato, né, narcísico, né? Mas não significa que eu sou uma pessoa narcisista. Entendi. Eu tenho uma reação narcísica. Uhum. Né? Me tratou com arrogância, eu vou levantar arrogantemente também e vou embora. Vamos supor. Sim. Você acha, Camila, que uma pessoa, ela desenvolve o transtorno, o narcisista mesmo, que realmente tem o transtorno de personalidade narcisista, ela desenvolve isso necessariamente na infância, porque parece que isso é predominante na infância por conta de algo, ou isso pode se dar em algum outro momento? Normalmente começa na infância. Né? Porque o narcisismo, ele é um sintoma, ele é uma neurose. Ele é uma forma de você lidar com a ferida narcísica, que vem lá da castração no complexo de Édipo. Compliquei Já tudo complica aqui agora, tudo. né? Mas é na infância. É na Depois, infância. tipo assim, quando ela começa a ter consciência das coisas e ela sofre um trauma a ponto de ela se proteger no futuro contra esse trauma que às vezes ela nem sabe que tem. Talvez ela fale assim, não, mas eu tive esse trauma, mas eu sei lidar com ele. Isso eu falo abertamente aqui, tem gente que fala isso. Eu passei por um abuso, de repente, meu padrasto me abusou, uma menina fala isso, ou um homem fala assim, eu fui abusado, e hoje isso não mexe comigo, e eu falo naturalmente, quando na verdade existe de repente no subconsciente dessa pessoa um trauma que causa essa defesa hoje nela, e ela replica para amizade, trabalho, relacionamento com a família. Então é isso que eu vi. Mas você acredita, existe alguns casos, embora você falou, nós entendemos, né, que a maioria se dá realmente na infância para cuidar dessa ferida, que foi feito, acho, talvez quando a pessoa era mais indefesa e ela não tinha mecanismo de se proteger, e agora ela se protege. Mas por exemplo, é possível você criar um narcisista? É possível chegar e vem aqui, ó. Eu vou transformar você num narcisista. É possível fazer isso depois dela ser grande ou num outro momento? Se você conviver com um narcisista por muito tempo, você vai começar a agir como ele para se proteger. Ah, entendi. Por isso que às vezes a vítima pensa que é narcisista? Mas não necessariamente que aquela pessoa vai continuar sendo narcisista. O objeto foi embora, ela volta a ser o que ela era. Ah, então é assim. É. Então realmente é como se fosse algo que está dentro da pessoa mesmo, como você falou, faz parte do caráter dela. Sim. Então ela não deixa de ser narcisista. Só se ela ganhar consciência. O tratamento para um transtorno de personalidade narcisista é ganho de consciência. Que viria de um trauma, como você falou. Que aí a pessoa sente aquela dor e fala, bom, agora eu preciso cuidar disso. Uhum. Por quê? Porque o transtorno de personalidade, ele é egocintônico, ele tem a ver com caráter. O que é egocintônico? Aquilo que o ego gosta. Uhum. Ego distônico é aquilo que o ego não gosta. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho uma crise de pânico, aquilo é ego distônico, aquilo tá causando dor, aquilo tá me causando desconforto. Então, o que eu faço? Vou buscar um médico, eu vou buscar uma terapia para eu me livrar daquela dor. Agora, o transtorno de personalidade tem a ver com caráter. Caráter é egocintônico. Aquilo não tá em mim, faz parte da minha personalidade, aquilo não me causa problema, não me causa dor. Então eu não vou buscar cura para aquilo. Entende? Eu vou até pedir uma coisa, pegando um gancho, né, como a gente tá falando de narcisismo, você que desconfia que está num relacionamento abusivo, fique muito esperto com essas duas datas que estão se aproximando, Natal e Ano Novo. Por que é especialmente preocupante essa data para quem está dentro ou está desconfiada que estava dentro de um relacionamento abusivo com um narcisista? O narcisista, ele não gosta de te ver feliz de jeito nenhum.
ele não gosta de te ver brilhando. Eu brinco que eu falo que ele é o feijão no pote de sorvete. Sabe? Ele é aquela pessoa, ele é um dimmer, que ele precisa dimerizar a tua luz, ele precisa diminuir a tua luz para ele se sentir melhor, para ele brilhar mais. Entendi. Ninguém pode brilhar mais que ele. Só que assim, como ele é oco, como ele tem uma autoestima muito baixa, ele acha que qualquer pessoa brilha mais do que ele. Então, se ele vê que alguém está feliz, vai curtir, vai aproveitar, ele vai fazer alguma coisa para destruir aquilo. E o Natal e o Ano Novo seria perfeito pra isso? É perfeito, porque é um momento de festa, de descontração, né? Que você tá entre famílias, entre a família, entre amigos e tal. E aí ele quer te diminuir. E ele faria isso como, Camila? Como que uma pessoa seria capaz... Você já teve algum caso de alguma pessoa que teve alguma data festiva destruída por um narcisista? O que que aconteceu? O que que ele fez? Ele se atrasa, por exemplo, para ir pra festa. De propósito. De propósito. Ele arruma alguma confusão, alguma briga, alguma coisa. Alguma coisa ele apronta. Talvez até trazendo assuntos do passado, que já foram até esquecidos e conversados. Traz assunto do passado. Ah, você vai ver quem? Aquele seu primo, mas aquele seu primo não gosta do seu primo. Sabe? Ou a sua roupa. Onde você vai com essa roupa? Daí você fala, não, mas eu comprei essa roupa pra passar o ano novo tudo branco. Tô branco, tô bonito. Tá horrível em você essa roupa. Nossa, ficou péssima, você tá gorda. É assim, o seu cabelo... A pessoa tá magra assim, tá um palito, que nem come mais. Não, tá horrível, você tá gordo. De repente ele reclama até perfume, higiene, tudo mais, tudo. Ele vai achar um motivo. Se ele quiser, ele acha um motivo. Ou cria uma situação de ciúmes. Cria uma situação de ciúmes. Pra quem que você tá olhando? Eu não tô olhando pra ninguém, Cristo. Isso é muito comum. Muito comum. Você tá aqui no ambiente, eu vi, viu? Viu o quê? Eu vi você olhando pra moça ali. Eu posso te falar, tô vendo. Isso acontece em qualquer nível social, com qualquer tipo de pessoa. Eu tenho pacientes que são delegadas, tenho pacientes que são promotoras de justiça, e acontece com essas pessoas. Do namorado fala assim, você tá olhando pra quem? Eu tô vendo que você tá olhando pra alguém. Não tô olhando pra ninguém. Olha, se comporta, hein? Você com essa roupa aí, senta direito. Os homens estão olhando pra você. Não, mas você vai com essa roupa no churrasco? Entendi. Você vai chamar muita atenção. Só você vai estar vestida assim. Os outros, todo mundo... Cria Entende? uma situação de Cria embaraço. uma situação, né? E é comum em datas festivas porque é um momento que, se ele traumatizar, ele vai criar uma emoção onde as pessoas nunca mais vão esquecer, né? A vítima nunca mais vai esquecer, porque fez parte de uma... Toda vez que acontecer a data, aquela lembrança vai voltar, né? Nossa, eu lembro que aconteceu isso. Porque é uma coisa que eu tava conversando com as pessoas, né? Tem uma música também que fala... Tem uma música do Israel e Rodolfo. Eu canto bem, que é uma barbaridade, Camila. Você vai ficar até emocionada aqui de ouvir eu cantando. Mas ele fala assim, eu vou parafrasear a música do Israel e Rodolfo. Ele fala que a vida sem emoção, né? A gente tá falando de narcisismo, vamos falar de se emocionar dentro de um relacionamento, pegando um gancho de um assunto com outro. Que a emoção faz parte da vida, que uma vida sem emoção não é vida. E tem um trecho da música que fala assim, ele começa assim, ó. Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida. Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas. Ele fala, não é que tá ruim, é que tá morno. Tô até com saudade de sofrer. Tô com saudade de passar sufoco. Tá vivo é diferente de viver. Aí ele fala, eu quero crise de ciúmes, daquelas até que o perfume é regulado, que a minha mente desarrume, amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro. Então eu cantei a música inteira pra você. Então, na verdade, é o tanto de coisas que ele fala. Na música, o que ele fala? Que aquele relacionamento morno e aquele... Não tá ruim, mas tá morno. Então a pessoa meio que busca uma emoção justamente para se sentir vivo, porque tá vivo é diferente de viver. Por isso então que uma relação com um abusador, com uma pessoa que causa muita emoção, faz a pessoa se sentir viva. A emoção, não que esteja certo, lógico que ninguém quer estar dentro de um relacionamento abusivo ou de um relacionamento que fica com tanto altos e baixos, mas é comprovado que a paixão e o amor nasce
exatamente nesses picos de emoções, onde você tem muitas coisas acontecendo. E aí a pessoa se sente mais apaixonada. Sabe aquele relacionamento com malandro, onde tem cadeia envolvida, tem droga, tem polícia batendo na sua casa e você tá fugindo. Então essas coisas que acontecem em filme também. Você pode ver os romances dos filmes de ação. É aquele romance que tá fazendo amor no lugar escondido, correndo da polícia, procurando um lugar pra fazer alguma coisa errada, né? Então você acha que realmente a emoção, ela, especialmente a usada pelo narcisista, ela aprisiona a vítima? Aprisiona, porque esses picos, eles vão viciando o seu cérebro. Então, primeiro ele te destrói, depois ele te dá uma migalhinha. E quando a gente tá com fome, a gente come qualquer coisa, até uma migalhinha de amor, de afetividade, né? E aí depois ele te destrói de novo. Aí ele te dá mais uma migalhinha e você vai ficando viciada naquilo. E você vai ficando cada vez mais fraca naquele relacionamento. Porque o narcisista, ele faz isso, ele te enfraquece. Que é para ele detona a tua autoestima, que é para você não conseguir sair daquele relacionamento. É como se assim, bom, ele me quis, ele é tão maravilhoso, ele me quis. Se eu sair desse relacionamento, muitas vezes o próprio narcisista fala isso pra vítima. Se você sair, ninguém vai te querer. Se você abandonar esse relacionamento, ninguém vai te querer. Quem é que vai querer uma mulher como você? Só eu te quis. E essa maneira dele dar e tirar, é o quê? O que ele pode fazer? É uma viagem, sexo? O que ele pode causar esse pico de 880? Aí ele vai usar a criatividade. Vamos fingir que a gente é narcisista aqui. Eu e você viramos narcisista agora. Nós vamos tentar conquistar alguém. A gente vai destruir o emocional de alguém agora. Então, o que a gente pode fazer pra gente causar esses picos de emoção? Pode dar um presente, pode fazer um elogio, pode falar que é a mulher da vida dele, pedir desculpas, falar que vai mudar. E depois, do outro lado, pra buscar o 8, aí seria o 80. E o 8? O 8, ele vai te criticar, vai te diminuir, vai querer apagar tua luz, né? Isso vai tudo, falar que você é burra. Isso em intervalos de quanto tempo? Tipo... Aí depende, né? De cada casal, mas... Pra gerar emoção, vou fazer isso aí um dia sim, um dia não, vai. Um dia eu te dou um presente, outro dia eu te xingo, no outro dia a gente vai viajar, no outro dia eu te deixo esperando e a gente vai... Olha, quem faz muito isso é o narcisista fálico. Porque ele tem um ódio das mulheres que ele quer destruir as mulheres. O narcisista fálico é uma terminologia usada pelo William Reich. E é mais ou menos assim. Para isso acontecer, precisa de uma mãe dominadora e de um pai fraco. Essa mãe faz o pai ser fraco perante os olhos daquele filho. Esse filho, num determinado momento, ele se volta contra essa mãe, porque ele fica compassivo com aquele pai. Então ele cria uma homoafetividade com aquele pai. E ele se volta num ódio com essa mãe e quer destruir essa mãe. Quando ele vai para o mundo em busca dos objetos amorosos dele, ele vê essa mãe em todas as mulheres que ele encontra pela frente. E ele vai fazer o quê? Se vingar dessa mãe nessas mulheres. Isso tudo de modo inconsciente, Camila? É inconsciente. É inconsciente. Mas é claro que existe um gozo por trás disso. Ele gosta disso. É ego sintônico. Entendi. Né? Então, e muitas vezes ele está num relacionamento, ele termina antes da mulher terminar, porque ele não suporta a rejeição. Então quer dizer que se ela terminar com ele, ele volta de propósito só pra depois terminar com ela? Muitas vezes acontece isso. No meu consultório eu já vi isso acontecer algumas vezes. A mulher termina com ele, ele faz de tudo pra voltar com ela, promete 1 milhão de coisas. Ela volta. Não dá uma semana, ele termina com ela. Só pra ter o prazer de falar quem terminou foi eu. Sim. Isso causa um prazer nele. Causa um prazer. Por isso que é tão necessário a gente colocar limites sempre nos nossos relacionamentos. Eu falo que o elefante branco sempre esteve no canto da sala. Os sinais sempre estiveram lá, desde o início. É a gente que não quer ver por algum motivo. Nossa dependência emocional não nos permite ver aqueles sinais. A carência. Mas sempre estiveram lá. Sempre deram sinais. Sempre. Os sinais sempre estiveram lá.
E daí, quando de repente passa o tempo, a gente desconsidera os sinais, fica tarde demais, a gente já tá envolvido emocionalmente com a pessoa. Aí a gente começa a dar desculpa. Tem um conto da Clarissa Pinkola, que ela é uma analista junguiana, ela escreveu um livro maravilhoso que chama Mulheres que Correm com Lobos, e ela fala do conto do Barba Azul, que eu vou resumir aqui rapidinho a história. O Barba Azul era um homem muito alto, com um rosto muito estranho, uma barba muito azul. E ele gerava uma certa rejeição nas mulheres. Aí ele convida 4 pessoas daquela vila, daquele vilarejo, para fazer um piquenique. E vai então a mãe e as 3 filhas para esse piquenique. E ele faz um piquenique maravilhoso, com tudo que há de bom e de melhor. Ele leva as filhas e a mãe para passear de cavalo branco e tal. E aí a filha menor, a filha mais nova, olha para ele e fala assim: poxa, até que ele não é tão ruim assim. Por que será que todo mundo fala que ele não é um cara legal? Eu acho que não, talvez ele não seja tão ruim assim. E aí ele repete um novo piquenique, um outro convite só para a filha menor, porque a mãe e as 2 irmãs mais velhas já não quiseram mais participar do piquenique, porque de fato enxergaram que ele não era um cara tão legal assim, mas a mais nova quis. Aí, nisso, ele pede a mais nova em casamento, ela casa com ele e tal, e todo mundo falando: cuidado, não, vai ver, a barba dele não é tão azul assim, como todo mundo fala. Olha os sinais aí. Sim. Né? E no final ela casa com ele e tem lá o desenrolar da história e tal. E ele acaba querendo matá-la, né? Num determinado momento da história. Ele fala assim pra ela: você é igualzinha às outras. Você é como as outras. Isso é uma frase também muito usada pelos narcisistas. Sempre comparando com a ex-louca. Né? Você é igual ela. E aí no final, como é que ela se salva disso? Ela chama os irmãos dela, que depois quem for ler o conto vai ver, não são irmãos de verdade, são os irmãos psíquicos, que a libertam desse relacionamento abusivo. E os irmãos psíquicos, o que a gente pode imaginar que são? Né? A autoestima, o autocontrole, o amor próprio. Né? Ela buscou dentro dela mesma ajuda. Dentro dela, é dentro dela. A ajuda dela vem de dentro. Sempre. Não que a gente não possa pedir ajuda, porque ninguém cai sozinho e ninguém se levanta sozinho. A gente precisa de ajuda. Sim. Né? Mas a nossa força, ela é interna. É dentro de nós que a gente vai buscar essa força. Justamente. Você me fez recordar de um dia que, como a gente estava conversando, né? Eu, por estudar muito esse assunto, ter entrevistado o Daniel e ter conversado com você, assistir muitos seus vídeos, você acaba ficando atento às situações que acontecem no dia a dia. Eu tava numa lanchonete, tinha um amigo meu do lado, e chegou um amigo dele que não é amigo meu. Eu tava comendo um hambúrguer aqui, ele comendo aqui, e o cara chegou, e o cara tava assim, tipo assim, ele era, sabe quando no final do rolê, quando você, 4 horas, 3 horas da manhã você tá comendo um lanche, você tem uma vida de casado um pouco diferente da minha, no entanto é isso que tá acontecendo, a gente sai com fome e quer comer em algum lugar. Então era final de rolê. E o cara tava na rua, mas ele não tinha saído pra algum lugar. Ele realmente saiu pra comer um lanche 3 horas da manhã. Então o cara não tá bem, né? A hora dele tá dormindo. E ele chegou lá, ele falou: rapaz, não consigo dormir, desabafando aqui pro meu amigo. E eu aqui comendo lanche. A minha mulher, ela terminou comigo e ela falou que eu tinha que depositar um dinheiro pra ela, tal. Ela não me procura quase nunca. E a gente terminou, ela me bloqueou em tudo. Eu não consigo falar com ela, eu tenho que usar terceiros às vezes pra falar com ela a respeito da nossa filha. E do nada ela veio falar pra mim que tá precisando de um dinheiro e que ela tava com uma doença séria, rara, e ela nunca me procura, então quando me procura eu fui ajudar. E eu tô aqui ouvindo. Quando ela falou, ele falou contato zero, quando ele usou essa expressão sem saber nada sobre narcisismo, a minha luz já acendeu, eu tô esperando ele contar a história. Aí ele falou que deu dinheiro pra ela e que essa menina se cuidou. Só que daí ele ficou preocupado de fato, né? Não com dúvida de que ela estava doente, só preocupado. E ele perguntou pra ela: viu, e a doença, deu certo porque você não falou mais nada? Ela: não, deu tudo certo. Ele falou assim: mas o que você tinha? Aí ela contou uma outra história sem pé, sem cabeça. Aí ele pediu os exames, ela falou que não tinha os exames, que perdeu, que molhou. E
Ou seja, contou, sabe quando a conta não fecha e a ocasião fez o contato para tentar uma reaproximação, conseguiu o dinheiro dele e depois uma coisa que é tão simples, só mostrar o exame. Você tá doente mesmo, mostra o exame, não tem dificuldade nenhuma nisso. Aí eu falei assim para ele, mano, eu vou fazer o seguinte, eu tinha, como eu fiz uma outra entrevista falando sobre esse assunto, eu tinha uma série de vídeos onde eu peguei as perguntas e os temas para abordar na entrevista. Então esses vídeos é tudo do Rios, né? Então eu salvo, eu peguei esse pacote, né? Esse grupo de informação e mandei para ele. No outro dia ele me ligou, Camila. Ele falou, cara, você foi um anjo que caiu do céu. Tudo que você mandou para mim, ela faz. Então é inacreditável como esse assunto, quando a gente começa a falar dele, como as pessoas se identificam. Às vezes por uma prática ou por uma série, pela lista. E a pessoa fala, rapaz, eu vivo isso. E às vezes a pessoa te olha, você vê no olhar dele que ela tá te chamando de bruxo. Ou de mago. Fala, como que você sabe tudo isso? Como você tá adivinhando? Fala, não tô te adivinhando. Isso é um padrão de comportamento, existe uma lista. Você só vai ticando aquilo que acontece com você. Entendeu? E quando a série, há uma como que fala? Dessa lista, há muitas que se concretizam no seu parceiro, já é um grande sinal de que realmente a pessoa tem um transtorno. É uma coisa como que você acha que isso seria identificar, qual seria a maneira mais fácil de se identificar que a pessoa tem Então, eu acho que as pessoas, elas buscam muito identificar o parceiro, só que na verdade elas não buscam entender por que elas estão com esse parceiro. Espera do outro. Coloca a responsabilidade no outro, mas não é assim que funciona, porque as neuroses, elas se encaixam. Por algum motivo desse conto do Barba Azul que eu te falei, essa menina viu alguma coisa no Barba Azul que reverbera nela. Então, as pessoas muitas vezes estão tão preocupadas em diagnosticar o outro que esquecem de buscar ajuda para si. Então, quando minhas pacientes chegam para mim e falam, porque eu tô num relacionamento com um narcisista, eu falo, tá, esquece ele. Você tem que pensar em você. Se você acha que você está num relacionamento abusivo, saia dele você não precisa ter a certeza na outra pessoa. A gente vai trabalhar para que ela se fortaleça emocionalmente, para que ela volte a ter uma autoestima equilibrada. E aí sim ela vai conseguir sair, ganhar forças, ganhar musculatura psíquica, como eu falo, para ela conseguir sair. Se esse relacionamento não caminhar para um relacionamento funcional. Porque pode ser que o outro também... Não existe vítima e algoz. Essa é que é a questão. Não existe. Num relacionamento não existe vítima e algoz para a psicanálise. Eu não estou falando da parte jurídica, né? Aí é outra história. Mas para a psicanálise, as neuroses, elas se encaixam. Então é muito importante a gente entender por que eu entrei num relacionamento. Então você está me dizendo que os dois seriam culpados por viver um relacionamento abusivo? Não falo em culpa. Responsabilidade. Os dois têm responsabilidade. Com certeza. Só jogam na costa do narcisista quando na verdade, por que você tá ali? Sim. Por que você ficou aí? Eu vi esse comentário num post da Ana Hickman. Enquanto algumas pessoas falam, eu tô condoída com a sua situação, eu tô aqui pra te ajudar, meu Deus, o que aconteceu com você? Tem umas outras que falam assim, viu, mas se o cara já bateu em você, pelo que tá passando na mídia, diz que é recorrente o que aconteceu com ela. Se o cara fez isso um monte de vezes com você, por que você permanece nele? Então é como você falou, as responsabilidades são divididas. Tá certo que uma pessoa às vezes tem mais, não é certo usar a palavra culpa, mas uma pessoa tem mais responsabilidade que a outra, na falência do casamento ou dos problemas dentro da relação. Mas de toda forma, a responsabilidade é dos dois. Talvez mais de um do que do outro. Acontece que assim, o abusador, ele destrói a autoestima da vítima. Então, para a vítima sair daquilo, é muito complicado. Né? Vou usar a palavra vítima, mas na psicanálise a gente não usa a palavra vítima. Por quê? Porque a pessoa precisa entender que ela tem a responsabilidade dela, senão ela não consegue sair do lugar de vítima. Entendi. Percebe? Se você tratar ela como vítima, ela vai ser vítima a vida inteira. A vida inteira. Então, assim, lógico que ela sofreu, lógico que ela tem traumas, lógico que ela tem danos, né? Isso vai ser acolhido e vai ser tratado. Mas para ela ser tratada, ela precisa compreender o que a levou a estar
a entrar e permanecer num relacionamento abusivo. Senão ela nunca vai se curar disso. Entendi. Ela vai sair desse e vai entrar em outro. Freud dizia que nós não conhecemos pessoas ao acaso. Nós reconhecemos pessoas que já habitam o nosso inconsciente. É como se fosse atração, a gente atrai a pessoa que a gente já conhece internamente, talvez. Você tem 10 pessoas na tua frente, você vai olhar para aquela que já é familiar de alguma forma. Ela Você já vai tá dentro de você de alguma forma. Sim, sim. Não é o acaso. Não é o acaso. Que legal isso daí que você falou. E num relacionamento com um narcisista, né? Ou eu não gosto nem de usar a palavra narcisista, vamos usar uma pessoa egocêntrica, ou duas pessoas egocêntricas num relacionamento, começa a haver um jogo de poder. Jung falava, quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Porque cria uma rivalidade? Exatamente, isso não é um relacionamento funcional. Relacionamento funcional é aquele quando um torce pelo outro, fica feliz com o que acontece com o outro. Por exemplo, hoje meu marido me trouxe aqui pro podcast e tá super feliz. Sim. Né? Ele veio aqui, vamos lá e tal, animado. Ele não tá lá na sua casa torcendo pra que o pneu fure. Exatamente. Porque daí você teria mais sucesso que ele. E numa disputa é isso, um torce contra o outro. Se há disputa, não há amor. Se há jogo de poder, não há amor. Você acha que numa relação, quando um dos dois, ele não mantém um ambiente seguro, arrumado, organizado, isso reflete na vida profissional, no sucesso da pessoa lá fora? Vamos falar isso de modo mais exemplificar. Vamos imaginar que você tenha uma esposa dentro da sua casa que só arrume confusão e que mantenha a sua vida desorganizada no seu lar. É possível que você tenha sucesso lá fora? Eu acredito que não. Olha, eu gosto muito do Feng Shui. Não sei se você já ouviu falar no Feng Shui. Não. Não, o Feng Shui é uma arte chinesa de arrumar a casa. Né? Então, eles falam que a bagunça da casa reflete na sua bagunça interna. Não tô nem falando de psicanálise, tô falando de uma coisa que eu gosto. Sim. Então, eu acho que é muito difícil a gente ter um relacionamento conturbado, sabe? Tanto o homem quanto a mulher, eles precisam de paz no lar para construir qualquer coisa. Sim. Eu acho que é uma prática, a pessoa que busca o sucesso lá fora, quando eu fico imaginando assim, quando eu saio de casa num dia onde eu tenho uma coisa muito importante para resolver lá fora, eu acredito que a maioria das pessoas, se elas não fazem, elas deveriam fazer. Arruma tudo dentro da sua casa. Eu digo as coisas que não tem nada a ver com o assunto que você vai tratar lá fora. Arrume sua cama, arruma seu sapato, deixa o seu computador organizado, deixa tudo ligado. Se não tem alguma coisa funcionando, deixe funcionando para que você saia lá na rua sem a preocupação de onde você vai voltar esteja desorganizado. Porque faz muito sentido você seguir uma linha de organização para você chegar no sucesso lá na frente. Você não pode ir lá no final da escada para tentar consertar alguma coisa onde lá embaixo está tudo danado, tudo desorganizado. Então eu acho que a arrumação, a organização da sua vida, ela tem que estar em ordem, especialmente no relacionamento, que é onde interfere em todos os campos da sua vida, porque senão você não consegue. Por isso que a turma fala, eu não progredi com aquele traste, eu não progredi, eu não consegui nada com aquela peste. Por quê? Porque a pessoa, sendo homem ou mulher, estava desorganizando a vida da pessoa lá atrás e ela não consegue avançar. Porque tá tudo desorganizado dentro de casa, como que ela vai fazer, né? O Freud falava que uma pessoa saudável é aquela capaz de amar e de trabalhar. E nada melhor do que um ambiente saudável, né? Fisicamente saudável, emocionalmente saudável, para que você consiga essas duas práticas. Amar e trabalhar. Então seria a organização, por exemplo, se o que a gente daria de dica para uma pessoa que tem um relacionamento, ter um relacionamento organizado, em paz e em ordem, para que vocês possam avançar como casal ou individualmente. E também o conselho de você dar um conselho, você costuma dar esse conselho para um casal? Criar emoções dentro do seu relacionamento quando você percebe que ele está caminhando para o fracasso.
Então a pergunta, de uma maneira mais simples assim, será que uma viagem, ou um restaurante, ou algum incremento sexual salvaria seu relacionamento? Depende, né? Eu acho que a relação é uma construção diária, né? O sexo para a mulher e para o homem começam no café da manhã. Então, não adianta você viajar se tá tudo encrencado na tua vida. Vocês estão brigando em casa, vocês vão brigar na viagem também. Então, é uma construção diária. Não é assim, uma vez por ano eu vou e tento salvar meu relacionamento. Uhum. É um salvamento diário. E é isso que acontece. Às vezes as pessoas viajam para tentar salvar o casamento, ou vai naquele restaurante que faz 1 ano que não vai, para tentar salvar o casamento. É isso que tá acontecendo. E você acha assim, por que eu tô perguntando isso também, Camila? Porque a emoção, ela causa momentos de felicidade. Eu traço felicidade como assim. Eu acredito que a felicidade, elas são momentos, são pequenos momentos de emoção ao longo de um período. Então é uma construção. Só que tem gente que não busca a emoção por fugir de problemas. E olha que interessante isso. A resolução de um problema ou de uma necessidade que te causa emoção. Como que você vai sentir a emoção de coçar se você não tiver com coceira? Como que você vai sentir o sabor do alimento de modo maior se você não tiver com fome? Como que você vai sentir o prazer total de uma água gelada se você não está com sede? Então tem gente que não quer coceira para não se coçar, tem gente que não quer a fome para... Entendeu? Ele não deixa as emoções fazer parte da vida dele por se proteger muito das situações. Então o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos nos arriscar mais. Existem até algumas músicas e alguns filmes que falam que uma vida sem risco não é vida. Né? Então, tipo assim, e o arriscar justamente é você causar um estresse, uma ansiedade e um problema controlado para que a solução disso te cause emoção. Tem personalidades que eles retêm, que eles seguram, que são os obsessivos, por exemplo. Eu tive pacientes assim, e eles não buscam um relacionamento com medo de se decepcionar. Porque eles precisam estar no controle de tudo. E se a gente for ver, a gente não tem controle de nada. Né? Os budistas falam que a única coisa que é permanente no mundo é a impermanência. Então, como é que você vai controlar? Você não tem controle de tudo. Tem uma filosofia estoica que fala o seguinte, eu vou exemplificar aqui, né, ilustrar. Imagina que a vida é uma pizza de 3 pedaços. Uma de calabresa, uma de marguerita, sei lá, a outra de escarola. Uma fatia equivale a 33%. Cada fatia equivale a 33%. No final, vai dar uma dízima periódica, mas somando tudo dá 100%. Uma das fatias equivale ao que você tem de controle na sua vida. O que você consegue controlar, o que está no teu poder de controle. Os outros 33% equivale ao que está no poder do outro. E os outros 33% que sobraram, equivale ao que está no poder do universo, de Deus, chame como você quiser, do destino. Então, frente a 100%, você só tem 33% de controle de tudo que acontece com você. Mas ainda assim as pessoas querem controlar. E muitas delas evitam entrar num relacionamento com medo de se darem mal. Que graça tem você passar uma vida inteira, Camila, sem amar? Que graça que você tem de passar uma vida inteira sem se decepcionar e aprender com isso? A frustração faz parte da vida. Inclusive, a frustração deixa a gente muito mais forte. Quando você se frustra, você ganha músculo psíquico. Você fala, opa, eu consegui passar por essa frustração, eu fiquei mais forte. Então, na próxima vez que acontecer alguma coisa, eu vou me lembrar de quando eu passei por aquela frustração e eu superei. E eu vou ficar mais forte. Justamente. Isso dá ganho de autoestima. Justamente. Na verdade, a gente foge de muitas situações, que nem você estava falando, né? Por exemplo, há um conceito de eternidade, onde as pessoas que pensam que... E também isso é histórico, né?
de falar que o nosso relacionamento é eterno. Então as pessoas querem que o relacionamento é eterno. E muitas vezes as pessoas pensam, Camila, que a segurança e a eternidade do meu relacionamento tá na minha mão e da minha parceira. Quando, na verdade, um terceiro determinado pode estragar tudo isso. Às vezes eu vejo pegadinha na televisão, onde um cara vai lá e faz uma brincadeira de mau gosto com a menina a respeito do cara, e a menina pega a pilha, e se o cara não for lá consertar falando que é uma pegadinha, eles se separam, não pensa que é brincadeira não. Eles se separam e falam assim, ó, esse cara aqui, ó, eu vi, o rapaz da pegadinha, o ator, chega pro cara e fala assim, ó, vim devolver o seu troco do motel de ontem. Aí o cara fala, não é eu. Ele fala, eu sei, eu vi. Eu sei. E a menina lá do outro lado fala, não, mas ontem você saiu mesmo, onde você foi? Não, eu fui na casa do fulano, é mentira. E aí, acaba o relacionamento. Se não é uma pessoa a consertar, eu vou contar uma história pra você. Eu tava conversando com um casal e eu contei uma história que aconteceu comigo, de uma eventualidade, e que se eu tivesse namorando na época, eu tinha certeza que a minha namorada tinha terminado comigo. E aí essa pessoa, na verdade eu coloquei no Instagram e a pessoa fez um comentário, me chamou no direct e contou a história. Olha a história, Camila. Diz que depois de 2 anos que ela terminou, ela encontrou uma amiga que viajou e a amiga perguntou, cadê o fulano? Ih, rapaz, terminei, né? Terminei, mas terminou por quê? Ah, ele me traiu. Não acredito, mas ele parecia tão fiel. Não, me traiu. Mas como que você descobriu? Ah, eu tava no carro dele e eu vi um sapato. Diz que ela tava andando, né? E ele freou o carro, o sapato de uma mulher no pé dela. Ela pegou e falou, o que é esse sapato? Ele falou, não sei. Ele falou assim, mas é seu carro. Como que você não sabe um sapato de mulher dentro do seu carro? Ele falou, eu não sei. Mas, enfim, terminou por causa do sapato. E tem mulher que fala isso. Quando acontece isso, eu não dou nem a oportunidade dele conversar. Porque daí ele vai contar uma história, vai inventar uma mentira. Então eu não quero nem saber e termina. Sabe o que essa mulher, depois de 2 anos viajando e voltou, falou, o sapato era meu. Lembra aquele dia que você me deu uma carona que eu saí bêbada da boate? E eu não sabia se eu perdi na boate, se eu perdi no trem, eu tava bêbada. Tanto que eles deram carona porque ela não podia dirigir bêbada. E aí ela não sabia onde perdeu, não falou que o sapato era dela. E ela descobriu e terminou. Ela já tava num outro relacionamento, ele também. E agora como consertar? Então o que eu falo? Que o seu relacionamento, por mais que você queira, não está na sua mão. Está na mão de um terceiro determinado em estragar ele. Um homem ou uma mulher. Um homem é capaz. Uma mulher é muito mais. Porque uma mulher atraente fazendo um convite para um homem casado, 1, 2, 3, 4 vezes, até que ponto seu marido resistiria? Já diferente de um homem dando em cima de uma mulher, que talvez a mulher seja um pouco mais difícil. Mas com paciência, ele também acredito que conseguiria. Olha, eu acho que a mesma sede que dá no boi dá na vaca, né? Uhum. Então, a poligamia é presente nos 2 sexos, tanto homem quanto mulher. Uhum. Eu acho que a questão aí vai do caráter de cada um. Uhum. Então, resistir é uma opção que você tem. E se acaso isso acontecer, Camila, o que você fala para as pessoas que falam assim, é possível reatar um casamento depois de uma traição ou alguma coisa que feriu de modo assim tão grande, tão forte que houve a separação? É possível que esse casal volte na mesma situação? Uma vez você comentou comigo sobre uma técnica japonesa de reconciliação. Olha, eu acredito no amor, mas eu não acredito no amor romântico que a gente falou lá atrás, que é aquele amor idealizado, aquela projeção narcísica, aquele amor platônico, enfim. Nesse amor, eu não acredito. Não acho que esse amor vai ser reconstruído e vai ser possível reconstruir um relacionamento com este amor. Agora, com um amor que não é idealizado, baseado no perdão, baseado na mudança de cada um, dos 2, né? Um respeitando a individualidade do outro. Exatamente. É possível. Como a gente comentou sobre aquela... uma tradição... Uma parábola. Assim, né? Uma tradição oriental, né? Que quando quebra-se uma porcelana, ao invés de eles jogarem fora aquela porcelana, eles a consertam com ouro. Então aquela porcelana fica ainda mais valiosa. É como se fosse uma solda na trinca, eles soldam com ouro. Isso. E isso é possível dentro de um relacionamento, desde que
os dois estejam dispostos. E aquele relacionamento que acabou, ele tem que realmente acabar. É enterrar, jogar uma pá de cal em cima dele e construir um relacionamento novo com pessoas novas. Uhum. Não outras pessoas. Pode ser o mesmo casal, mas os dois sendo novas pessoas por dentro. Uhum. Entendeu? Ganhando consciência. Sim. Né? A partir do momento que você ganha consciência, você se transforma numa pessoa nova. E aí sim você consegue Sim. ter um relacionamento saudável. Eu entendo. Existe um botão onde a gente pode apertar e esquecer a pessoa? Se não existe, como que a gente faz para esquecer alguém em tempo recorde? Primeiro, existe o botão? Existe esse botão? Não? Um botão de apertar, não. Existe um botão de girar. De girar. É um processo. É um processo. Então, é possível esquecer? Sim, é possível esquecer. O que acontece? Quando a gente tem uma perda narcísica, quando a gente termina um relacionamento, a gente tem uma perda narcísica. Diferente de quando a gente passa por um processo de luto que a pessoa morre. Uhum. Uma viuvez. Sim. O viúvo tá Não viúvo, tem o que fazer. não tem o que fazer. Quem morreu não escolheu, né? Teoricamente, aquilo. Agora, o outro, quando foi embora, me rejeitou. Isso dói pra caramba. Né? Então, a partir do momento que aquilo dói, existe, então, uma ferida narcísica. Uhum. Quando eu compreendo que eu tenho um ganho de consciência, que eu compreendo que o outro não me pertence... Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você tem mãe? Tenho. Não, não tem. A sua mãe é emprestada. É um ser emprestado que Cuidou de mim, cuida cuidou de de mim. você. Mas você não tem. Não é seu. Entende? É Sim. emprestado. A qualquer momento ela pode ir embora. Eu até mesmo brigar e perder a relação que acontece, infelizmente Então, acontece. quando a gente entende que a gente não possui o outro não nos possui, fica um pouquinho mais fácil esse processo de luto. Porque quando eu tenho um rompimento, nós temos o que Freud chamou de libido, né, que é a libido do ego, que a gente pode chamar de energia de vida. Quando eu amo alguém, quando eu tenho um objeto de amor, eu pego uma parte dessa libido, que faz parte de mim, que é minha, e eu coloco no outro. Quando o outro vai embora, eu pego essa libido de volta e coloco ela em mim de novo. Uhum. Essa libido volta pra mim. E aí eu consigo tocar minha vida. Essa libido faz parte da minha autoestima. Quando a gente entende que o outro não nos pertence, isso fica mais fácil. A gente consegue pegar essa libido e trazer de volta pra gente e cuidar da nossa vida. E o processo de luto talvez diminua. Diminua. Porque você fala assim, ok, foi embora, veio aqui, me ensinou o que tinha que me ensinar e next. Entendi. Vira a página. Próxima experiência, próximo aprendizado. Então é assim que a gente poderia... O botão não tem, Não tem. mas a gente consegue criar dispositivos para... Eu sempre falo assim, Camila. Existe a lei da substituição em qualquer coisa que a gente quer, que a gente é dependente, porque o amor e depois o término dele causa, a gente sente a dependência, né? A gente só vai ver quando a gente é dependente, quando a gente não tá mais próximo daquilo que nos causava a dependência, um amor, um cigarro, um álcool, uma droga, e a gente vai sentir a falta dele e a gente vê como a gente estava preso a essa situação. E a lei da substituição é colocar algo tão grande que me causava o tanto de emoção no lugar daquilo. Então, assim, existem muitas pessoas que substituem porque não pode ficar o ambiente aberto, porque esse ambiente gera um vácuo e esse vácuo, o diabo trabalha ali naquele ambiente onde não tem nada. Então, por exemplo, do cigarro, tem gente que come uma balinha ou bebe água. No caso da droga, toma um remédio que talvez tenha menos efeito colateral do que a droga. É uma droga, mas em efeito. Ou vem num processo de desmame, que é a mesma coisa. Você usava alguma coisa e agora você vem dosando de modo homeopático aí até você não precisar mais, e as pessoas buscam isso. Então, o que eu falo para esquecer? Eu tenho a receita de você esquecer uma pessoa. Coloque no lugar dela algo que dava o mesmo prazer que ela te dava. Se ela te dava atenção, coloque alguém no lugar que te dê atenção. Se ela te dava um sexo louco ou uma experiência que você não esquece, faça sexo também com outra pessoa que cause a mesma emoção. Não vai resolver,
mas vai diminuir os sintomas. Eu vejo isso no dia a dia, eu não sei como psicólogo, se você concorda comigo. Olha, como psicanalista, eu diria que o que a gente precisa fazer é cuidar da gente. Sim. A gente se preencher, a gente se transformar numa pessoa inteira e não metade. Entendi. E aí, quando a gente tem essa capacidade, a gente faz escolhas melhores na vida. Ok. Colocar outras coisas no lugar não seria honesto, né? Não seria honesto com você. Entendi. E nem com o outro também. Justamente usar ele como muleta. É. Vou terminar discordando de você. Eu vou fazer isso na prática, tá bom? É isso aí, Camila. Eu tô muito contente de ter conversado com você. Nós fizemos uma lista aqui. Nós tratamos de um assunto. Eu espero ter você de volta aqui, afinal, é o primeiro de muitos. Eu tenho certeza que nosso assunto vai viralizar. Vai ter bastante coisas aqui que nós falamos, especialmente nos exemplos, que é o que as pessoas se identificam. E eu espero você de volta aqui com assuntos novos. A gente não precisa nem... não vamos jogar no papel fora, não. Vamos deixar aqui que a gente não tratou de um. É que nem aquela pizza que você falou, a gente pegou uma banda delas, só ainda tem mais 2 pedaços. Nossa, tem assunto pra lá de metro. E aí, tudo certo? Você quer deixar um recado? Quer falar alguma coisa? Eu posso falar pro pessoal seguir a Camila nas redes sociais. Essa entrevista nossa, Camila, vai ficar disponível no YouTube, do Deixa Abaixo Podcast, também no meu Instagram pessoal. Vai ter um link lá onde você pode também carregar no seu feed e você pode fazer a divulgação como você preferir. Então siga a Camila, o Instagram dela tá em algum lugar aqui da tela. Então você siga a Camila, siga eu também, ou Deixa Abaixo Podcast, para receber esse conteúdo e os conteúdos que você faz também, né? Que você faz muitos vídeos, né? Faço vídeos de autoestima, de relacionamentos saudáveis. E se eu puder deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, o que eu digo é o seguinte: seja gentil com você. Isso é a melhor forma de começar a se amar. Isso eu aprendi na minha terapia, na minha evolução. Porque às vezes a minha analista falava assim, você precisa se amar, né? E a gente fala isso muito para os nossos pacientes. Precisa se amar mais. Mas como que é se amar? Por onde eu começo? É tão subjetivo, né? Sendo gentil com você. Olha só que maravilha. Se trate bem. Se trate bem, seja gentil, seja mais compassiva com você, não se cobre tanto, não seja tão dura, tão inflexível com seus erros, não se culpe tanto, tão exigente. Seja gentil com você. Pega mais leve com você e com os outros. Camila, muito obrigado. Valeu, Mandar um abraço aqui mais uma vez, bebezinho, pessoal os DJs aqui que comandam a tela. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram também. Mando um beijo aqui para os meus seguidores. Pessoal, obrigado. Obrigado pela audiência e pela paciência. Não precisou nem de paciência para lidar com um assunto tão bom assim. Obrigado. Deixa Abaixo Podcast. Deixa abaixo. Show de bola.